Nessa aula de hoje, iremos revisar o conteúdo do estudo dirigido, que será postado na sexta-feira, dia 15 de maio. Esse conteúdo refere-se à unidade 1, toda ela, e também a unidade 4, apenas o capítulo 1 do livro de vocês. Na unidade 1, fala de um conceito muito importante para a geografia, que é de paisagem. Paisagem é tudo que nós captamos com o olhar. E a paisagem, ela pode ser natural ou então cultural. No meu exemplo aqui, que eu trouxe para vocês, eu tenho duas paisagens culturais, ou seja, paisagens onde predominam elementos construídos pelos seres humanos. Nessas paisagens eu tenho igrejas, comércio, casas, ruas, ou seja, elementos culturais. Só que a paisagem também é importante para a geografia porque ela conta sua história. Percebam aqui, nessas duas imagens, que eu tenho uma foto antiga do município de Itaguaçu, no Espírito Santo, e uma foto mais recente. Na foto antiga, eu tenho algumas construções mais baixas, por exemplo, eu tenho mais circulação de pessoas na rua, não vejo a presença de carros nessa rua, dessa paisagem. Já na paisagem nova, nós temos também certas pessoas circulando nas calçadas, alguns carros nas ruas, e também mostra que algumas habitações, algumas residências sofreram transformações. Uma casa que aparece na paisagem antiga está diferente na paisagem atual. Agora, você também pode perceber que essa igreja, ao fundo da imagem, na imagem antiga, ela estava sendo construída. E aqui na imagem atual, ela já tinha sido construída. É claro? Então percebam as transformações nessa paisagem, que contam um pouquinho da história de determinados lugares. Nós também temos aqui uma outra paisagem, talvez vocês até já conheçam. É o bairro Praia do Suá, aqui pertinho da Escola São Domingos. Na foto antiga de 1960, percebe que existia aqui um mar, justamente nessa porção aqui. Essa foto aqui é uma foto atual, foi retirada do Google Earth. Então, o que eu posso observar aqui? Que essa construção aqui, nela hoje, funciona o PA da Praia do Suá. E é justamente esse prédio aqui, ó, na paisagem antiga de 1960. Então, é possível perceber nessas imagens uma grande transformação desse bairro Praia do Suá, pertinho aqui do bairro Bento Ferreira. Aqui nessa paisagem atual, nós temos o Morro Jesus de Nazaré, onde nós temos a subestação da Excelsa, indicada aqui pela seta do meu mouse. E aqui parte da Avenida Beira-Mar. Nessa imagem aqui, nós também temos o Morro Jesus de Nazaré. Só que aqui, ó, não tinha essas construções que tem nos dias atuais. Ok? Aqui nós temos parte da Baía de Vitória e aqui, né, essa parte da Baía de Vitória. Perceba como grande parte foi aterrado. Houve um aterro desse local. Então, essas paisagens, elas contam a história daquele lugar. Em 1960, a população de Vitória era muito menor. Hoje, era muito maior. Dessa forma, houve a necessidade de ampliar esse espaço urbano da nossa capital, Vitória, para atender a uma maior população urbana. Nessa outra imagem aqui, que eu trouxe para vocês, representa o mesmo lugar. Uma em 1967 e outra em 2017. Nós temos aqui nessa imagem antiga a Avenida César Ilau. Aqui está a Avenida César Ilau. Aqui também nós temos a Leitão da Silva. Na foto atual, também é possível observar uma desigualdade social. Nós temos prédios
bem altos, luxuosos, como esse que aparece na imagem, e morros, como esse que aparece também na imagem, ok? Onde habitam pessoas de menor poder aquisitivo. Espaço vivido e lugar. O lugar é justamente onde a gente cria laço afetivo. A minha casa, por exemplo, é o meu lugar. É aqui que eu me relaciono com a minha família, com os meus amigos. Então, a minha casa é um lugar para mim. Já a casa de vocês é um lugar para vocês, mas não é um lugar para mim, porque eu não frequento a casa de vocês. Então, lugar quer dizer cada um dos espaços em que a pessoa vive e cria laços afetivos. A Escola São Domingos é um lugar para vocês. A Escola São Domingos também é um lugar para mim. Eu trouxe para vocês aqui 2 fotos da Escola São Domingos, mostrando uma aula no The Box e uma aula próximo ao restaurante da escola, quando nós usamos o drone em 2019 em uma aula de geografia. E o conjunto dos lugares onde cada indivíduo mora e que frequenta em seu cotidiano é chamado de espaço vivido. Por exemplo, a minha casa, a escola que eu trabalho, a igreja que eu frequento, a praça que eu brinco com os meus filhos. Isso tudo representa o espaço vivido por mim, ou seja, o conjunto de lugares que eu frequento e que eu mantenho laços afetivos. Função das paisagens. As paisagens, elas podem mudar de função com o tempo. Existe, por exemplo, casos de locais que foram transformados em farmácia. E aqui no caso, eu trouxe para vocês uma foto de uma fábrica de tecidos em Jucutuquara, bem antigamente, na década de 70, mais ou menos. Esse local onde funcionava a fábrica, uma fábrica de tecidos, hoje é a Fábrica de Ideias, que é um local administrado pela Prefeitura de Vitória. Então, em diferentes lugares, há edificações e áreas que foram destinadas para a função e posteriormente receberam novos usos. Um outro exemplo que nós temos de transformação dessa paisagem é o Parque Ihahu. O Parque Ihahu, que estava localizado no município da Serra, aqui no Espírito Santo, nesse local funciona hoje um condomínio de casas. Então, a função daquela paisagem foi transformada. Antes era um parque, hoje é um conjunto residencial. Clima e paisagem. A paisagem dos lugares tem a ver muito com o clima. Existem climas que são frios, outros são quentes, outros são úmidos e outros são secos. No clima equatorial, por exemplo, que mostra nessa foto aqui, nós temos a população ribeirinha, próxima aí ao rio Amazonas. Percebam que as casas são num tipo bem diferente. Elas são dessa forma para evitar com que, no período das cheias, a água venha invadir aquelas casas. Então, essas construções têm a ver com o clima, no caso equatorial, que é quente e também muito chuvoso. Nessa imagem aqui mostra a cidade de Blumenau, em Santa Catarina. Percebam que as construções são bem diferentes. O telhado das casas, eles são mais inclinados, porque essa arquitetura ela foi trazida pelos alemães quando chegaram aqui no Brasil e ocuparam algumas cidades, como a cidade de Blumenau, porque na Alemanha o estilo das casas é justamente esse, para evitar com que a neve se acumule no telhado das casas. E aqui, mais abaixo, mostra uma foto de algumas construções no lugar muito frio, no lugar perto do Polo Norte. Nessa paisagem vivem os inuites, também chamados de esquimós. Percebam que as casas são bem diferentes.
elas apresentam uma arquitetura que permite com que o calor, o pouco calor que ali exista, seja retido. Desigualdade social. O que é essa tal de desigualdade social? Vamos compreender observando essa imagem que eu trouxe para vocês. Eu tenho aqui um pai conversando com o filho e fala: pai, eu quero morar naquele mundo, diz o filho. Essa imagem mostra justamente uma desigualdade social. Por que uma desigualdade social? Eu tenho aqui, nessa porção aqui, que é um mundo não vivido por essa família, nessa imagem, pessoas morando em apartamentos com todo o conforto, com toda a segurança. Por outro lado, eu tenho, nessa parte do morro, pessoas que não têm acesso aos serviços de limpeza pública, ao serviço de lazer, no caso do garotinho, não tem local para poder brincar. Muitas vezes, eles sofrem com a falta de escola, com a falta de alimento, ou seja, com uma melhor condição de vida. Então, isso mostra uma desigualdade social. Em nossas aulas, aprendemos o conceito de lugar. Lugar é onde nós realizamos as nossas atividades cotidianas e desenvolvemos laços afetivos. A minha casa, onde eu estou agora, representa um lugar para mim. Aproveitando essa oportunidade, vou mostrar para vocês o que é a desigualdade social. Nós temos aqui, nessa paisagem, o bairro Bento Ferreira e o bairro Jesus de Nazaré. O bairro Bento Ferreira apresenta casas espaçosas, serviços públicos como ruas harmonizadas, iluminação pública. E isso indica um lugar onde vivem pessoas de maior renda, as quais a prefeitura e as empresas prestadoras de serviços se preocupam em atender bem. Já o bairro Jesus de Nazaré, onde vocês conseguem avistar aí no morro, existem casas pouco acabadas, sem serviço às vezes de saneamento básico, de coleta de lixo, de lazer para as crianças. Então é possível perceber nessa mesma paisagem uma desigualdade social. Um outro conceito importante para a geografia é espaço geográfico. Então, nós já vimos o que é paisagem, o que é lugar, e outro conceito importante é espaço geográfico. O espaço geográfico é aquele espaço, aquele local que está em constante alteração. Compreender o espaço geográfico é o objetivo do estudo da geografia. Então, baseado nisso, eu trouxe duas imagens para vocês. Uma imagem de 1975 e uma imagem de 2017, que representam o mesmo espaço, ou seja, o mesmo espaço em anos diferentes. Essa porção aqui já representa o bairro Jardim Camburi. É um bairro que fica na porção norte de Vitória. Nessa parte aqui mais alta, foi construído um conjunto de prédios. Para quem mora aqui perto, deve conhecer, é o Atlântica Ville. Aqui é a Praia de Camburi, o final da Praia de Camburi, também aqui nessa imagem atual, mais atual. Ok? Então, mostra essa transformação da paisagem. Isso tudo é compreendido quando nós estudamos o espaço geográfico. A observação das paisagens e a pesquisa de informações sobre um local nos permite saber como as paisagens se transformam e como as sociedades humanas constroem o espaço geográfico. Nesse caso aqui, foi construído no final da Praia de Camburi o Porto de Tubarão, transformando aí grande parte do bairro de Jardim Camburi. A Terra e seus movimentos. Então, nós vamos lá para a unidade 4,
no capítulo 1 do livro de vocês de Geografia. Unidade 4, capítulo 1. Então, a Terra é o único planeta conhecido que apresenta as condições necessárias para o desenvolvimento da vida. E que condições são essas? Primeiro, ela apresenta gases necessários à existência da vida, entre eles o oxigênio e o gás carbônico, e também o ozônio, que impede que alguns raios solares nocivos atinjam a superfície da Terra. Um outro fator é a presença de água em estado líquido, fundamental também para a existência da vida na Terra, e também a ocorrência de temperaturas necessárias, ou melhor dizendo, propícias ao desenvolvimento dessa vida na Terra. Ok? Um outro fator também é a posição da Terra em relação ao Sol. Nós somos o terceiro planeta mais perto do Sol, perdendo apenas para Mercúrio e Vênus. Vamos falar agora um pouquinho da Lua. A Lua é o satélite natural da Terra. Ela muda de posição em relação ao nosso planeta, em relação aos raios solares. Dependendo da sua localização, a parte iluminada pelo Sol aumenta ou diminui de tamanho ao longo de 28 dias, dando origem às 4 fases da Lua. Cada fase dura aproximadamente uma semana. Então, nessa imagem eu tenho a Lua nova, a Lua quarto crescente, a Lua cheia e a Lua minguante. Considerando que o Sol esteja nessa posição aqui, a parte que nós enxergamos aqui da Terra é a parte escura, porque a Lua é um satélite e os satélites naturais eles não possuem luz própria. Já nessa posição aqui, nós temos a Lua cheia. Nós enxergamos a Lua como cheia porque nós vimos justamente a parte iluminada da Lua. Aqui, então, nós temos a Lua quarto minguante e aqui a Lua quarto crescente. No hemisfério sul, nós enxergamos a fase quarto minguante como se fosse um C invertido. E a fase quarto crescente como se fosse a letra C. Então, eu trouxe aqui para vocês justamente essa atividade que visualiza as 4 fases da Lua. Lua cheia, Lua minguante, Lua nova e Lua crescente. Lua cheia nessa posição, Lua minguante nessa posição, Lua nova nessa posição e Lua crescente nessa posição. A Terra gira em torno do seu próprio eixo, em um espaço de aproximadamente 24 horas. Esse movimento nós chamamos de rotação. Mas a Terra também gira em torno do Sol. Nós chamamos esse movimento de translação, que dura aproximadamente 365 dias e 6 horas. Nessa imagem, nós temos os 2 movimentos, o de translação e o de rotação, conforme vocês podem observar. Além do movimento de rotação, nós temos o movimento de translação, como nós falamos aqui. E sabemos que a Terra ela possui um eixo inclinado em relação à órbita em torno do Sol e mantém sempre a mesma inclinação. Logo, durante o movimento de translação, surgem as estações do ano. O movimento de translação, na verdade, ele é responsável pelas estações do ano. Não só ele, como também essa própria inclinação do eixo da Terra. Vamos clicar aqui para a gente observar um pouco o que acontece. Então, nessa posição aqui da Terra, em relação ao Sol, nós temos
O hemisfério norte é verão e no hemisfério sul é inverno. Percebam que o hemisfério norte está mais voltado para o Sol devido a essa inclinação da Terra. Já nessa posição, o hemisfério norte é inverno e o hemisfério sul é verão. Além desses, nós temos aqui outras estações do ano. Nessa posição, o hemisfério norte e o hemisfério sul são igualmente iluminados. Aqui nós temos o outono no hemisfério sul e a primavera no hemisfério norte. Nessa posição da Terra já acontece o contrário. A Terra está nessa posição quando o hemisfério norte como o sul são igualmente iluminados. Nós estamos vendo as costas da Terra, ou seja, o seu lado oposto. A parte iluminada é a outra, de frente para o Sol. Temos a primavera no hemisfério sul e o outono no hemisfério norte. A existência das estações do ano em nosso planeta depende dessa inclinação da Terra e também do movimento de translação. Aí eu pergunto, existem estações do ano em outros planetas? Bom, aqui eu coloquei para vocês nessa imagem qual é a inclinação do eixo dos planetas. No caso da Terra, esse eixo de inclinação é de 23,5 graus. Perceba o seguinte, planetas como Júpiter, por exemplo, Mercúrio e também o planeta Vênus, eles praticamente não têm inclinação em relação ao Sol. Portanto, nesses planetas não existe estações do ano como no planeta Terra. Já os planetas, por exemplo, como Netuno, ou também planetas como Marte, existem estações do ano devido a essa inclinação do eixo desses planetas. O movimento de rotação, que dura aproximadamente 24 horas, ele é responsável pela existência dos diferentes fusos horários em nosso planeta. Na Terra, existe 24 fusos horários, como vocês podem observar nessa imagem. Cada faixa dessa aqui corresponde a um fuso horário diferente. Nós temos o fuso inicial, que é o que corta o meridiano de Greenwich. Para oeste, as horas diminuem. Para leste, as horas aumentam, os fusos aumentam. Então, essa faixa aqui, nós temos o fuso -1, -2, aqui com a cor amarela -3, com a cor verde -5, e assim por diante. Já para leste, as horas aumentam a partir do meridiano de Greenwich. Fuso +1, fuso +2 com a cor rosa, até chegar no fuso +12. O nosso país, ele tem hoje 4 fusos horários diferentes. Na América do Sul, existem alguns países que têm fusos horários diferentes. A Argentina, por exemplo, é um país que tem o fuso igual a grande parte do fuso do Brasil. No Brasil, o fuso oficial é o fuso que está com a cor amarela, que é a hora oficial do Brasil, que nós chamamos de hora de Brasília. Mas tem outros países como o Equador, países como o Peru, que tem fusos atrasados em relação ao nosso território. Por exemplo, o Equador, ele está com a cor verde aqui no mapa, ele está a 2 horas atrasado em relação à nossa cidade de Vitória, que está nessa porção do mapa. Então, a cidade de Vitória está a -3, com a cor aqui amarela, em relação ao meridiano de Greenwich. Então, perceba o seguinte, nós temos aqui países como o Japão. O Japão é um país que está no fuso +9.
E no caso aqui, grande parte do Brasil está no fuso -3. Se você somar mais 9 com -3, você vai ter a diferença de 12 horas no fuso horário. Por isso que quando aqui, onde nós moramos, é 12 horas ou meio-dia, no Japão é meia-noite. Voltando aqui ao caso do Brasil, no nosso território nós temos 4 fusos horários. O primeiro fuso, ele não é no continente, ele é no Oceano Atlântico. Arquipélagos como o de São Pedro e São Paulo, o de Fernando de Noronha e das ilhas Trindade e Martim Vaz, eles estão no fuso -2 em relação ao meridiano de Greenwich, que é o fuso inicial. Já grande parte do Brasil, indicada com a cor laranja nesse mapa, está no fuso -3, inclusive a nossa cidade de Vitória. E o fuso com a cor verde, pegando grande parte aí do estado do Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso do Sul, está no fuso -4, em relação ao meridiano de Greenwich. E parte do estado do Amazonas, mais o estado do Acre, estão no fuso -5. Isso significa que, se aqui em Vitória agora são 15 horas, em Cuiabá, no Mato Grosso, vai ser 14 horas. E em Rio Branco, no Acre, vai ser 12 horas. Ou seja, 2 horas a menos no Acre se comparado ao horário aqui de Vitória. Já em Fernando de Noronha, por exemplo, nós vamos ter 1 hora a mais se comparado aqui ao local onde nós estamos. O nosso país hoje ele tem 4 fusos horários. Por que eu falo hoje? Em alguns momentos nós já tivemos 3 fusos horários, por exemplo.